Aí, pessoal da página do Marreta, nós estamos aqui ao vivo na Universidade Federal de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. Nós vamos conversar agora com o professor Rosevaldo de Oliveira, que é do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, é um físico de graduação, e nós vamos conversar sobre cotas raciais, ou o tribunal racial. O professor tem algumas ideias muito interessantes e nós resolvemos mostrar esta sua opinião. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. Professor, vamos direto ao assunto. A Lei 12.711 de 2012, promulgada pelo então presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, fala sobre uma questão interessante, que é as instituições federais, no caso a universidade, né, as vagas destinadas a algumas pessoas. No artigo 13 é o seguinte: em cada instituição federal de ensino superior, as vagas que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidas por curso e turno por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e etc. Aqui o etc é a minha parte. A pergunta que eu faço para o senhor: o que é que o senhor pensa sobre isso? Bem, esse é um problema bem complicado que retornou em 2011, 12 as cotas raciais. No início, no Brasil, vamos voltar à história aqui. Então, a primeira universidade a aplicar cotas raciais foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Depois foi seguido pela Bahia, voltando o mito da raça, a ideia de que se tem raças e a gente separa o ser humano em raças, né? São cópias do que foi feito em outros países, Estados Unidos, África do Sul, né? E isso gera um problema muito grande, né? No caso das cotas sociais, que já são 50% dos alunos de escolas públicas de renda baixa, eu sou completamente favorável. Não importa a cor da pessoa, né? Se é branco, negro, pardo, não importa a cor da pessoa. Então o senhor não é contra as cotas? Não sou contra as cotas. O sistema que... Eu sou contra as cotas raciais. Você tem que deixar claro que as pessoas... Exatamente, as cotas raciais. Por quê? Em 2012 eu fiz parte também do conselho da universidade e nós estávamos rediscutindo a questão das cotas, né? Que antes de sair a lei, né? Nós estávamos naquele ano discutindo, eu fazia parte do maior conselho da universidade, que era o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONSEP. E naquela época eu já tinha se posicionado já contra também, só que daí como saiu a lei não teve como, tivemos que cumprir a lei, porque antes da lei se fazia via infra legal, mas de forma pelos regimentos da universidade. Bem, quando essa sai aqui, você tem que cumprir pretos, pardos, indígenas, de acordo com o IBGE do estado, né? Isso você tem que montar. O problema é como que você vai identificar o problema de demarcação entre a pessoa ser pardo e para branco. Por exemplo, uma pergunta: preto, se eu me declarar pardo, eu me considero branco? Vai depender da comissão, porque não vai ter critérios objetivos, né, claros, né, para dizer o que é um brasileiro pardo, o que é um brasileiro branco. Isso vai, se o sujeito exatamente, é branco, resolve se declarar isso negro. Daí se criou na universidade através da portaria nesse ano de 2019, que não tinha uma comissão muito específica que trabalhava nisso, a comissão GR 26 de 2019, que se trata, o nome que se dá a ela aqui é o seguinte: Comissão Permanente de Homologação e Acompanhamento de Matrícula por Ações Afirmativas do FMT. Isso aqui, para mim, o nome que eu dou a essa comissão é Tribunal Racial. Nós já conhecemos essa história de tribunais raciais. Conheço do nazismo, que instituiu o Tribunal Racial. Nuremberg e outros, no Apartheid. Quais eram os critérios, por exemplo, que usava lá na África do Sul? Tinha um teste que se fazia na África do Sul que se chama teste do lápis. Colocava-se um lápis no cabelo do mestiço, que não era nem negro ou misturado com branco, colocava um lápis, se o lápis caísse, a pessoa era branco. Se ficasse, era negro. Eu já estive na África e lá a gente consegue perceber uma coisa, agora só para orientar assim, uma explicação. Lá você consegue ver a diferença dos negros da Tanzânia, do Quênia, da África do Sul. Você consegue ver essa diferença, coisa que dificilmente você consegue aqui no Brasil, né? Isso, exatamente. Isso gera insegurança, um problema de demarcação. As pessoas são acusadas de fraudadores do vestibular, do Enem, e muitas vezes a pessoa não sabe. A pessoa simplesmente ele se acha que ele é pardo, ou se acha que é negro. Mas quem decide é a comissão. Quem decide é um tribunal racial. Esse tribunal racial também, até ao momento, eu não tive acesso às regras, porque eu espero que não tenha regras claras igual, por exemplo, se foi na época do nazismo. Quais são as regras? Largura do nariz,
ó, arcada, lábios... Ou ideológica, não seria. Ou ideológica. Você pode ser um pardo de direita ou de esquerda. Se for de esquerda, você é pardo. Pode ter esse problema, porque você já tem um problema de subjetividade, então isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Olha, o meu apelo é que a sociedade, com o presidente, para toda a sociedade, entender isso daí, que isso gera constrangimento para as pessoas, gera um problema que a gente não precisa. Nós podemos manter as cotas sociais. A universidade está aumentando o acesso das pessoas mais pobres entrando na universidade. E nós sabemos que um dos fatores que você cria condições melhores para as pessoas conseguirem entrar na universidade, a universidade ajuda a combater a desigualdade em si. Mas como que você combate a desigualdade social em si? Não é? Você não pode ficar discriminando, criando um problema mais racial em si, um problema de insegurança, de constrangimento para todo mundo. Isso não é bom para ninguém, isso não é bom para o Brasil. Isso divide, né? Divide as pessoas. Brancos de um lado, pardos de um lado, indígenas de outro lado, exatamente, negros de outro lado, isso não é bom. Nós somos todos seres humanos. Exatamente. Né? Cria um problema a mais, um problema que o Brasil, nós temos a história nossa, é uma história diferente. Nós não podemos colocar a nossa história da mestiçagem em si, que sempre tivemos uma mestiçagem, no mesmo formato que os americanos colocaram, tá vendo? Para fazer as correções, né? E nem do mesmo problema, da mesma forma que nós lembramos ainda dos anos 90, do apartheid, de como que foi isso na África do Sul. A gente não precisa colocar dessa forma, nós estamos alimentando um ódio racial, criando de novo um mito racial que foi já extinto. Se você colocar a nossa Constituição da República, todos iguais perante a lei, e aí você separa as pessoas por cor. Na verdade, esse tribunal racial, essa lei, ela parece ter muito mais um viés ideológico, de um viés até de esquerda, vou dizer por que não, do que realmente trazer o que as pessoas, não, essas cotas é para beneficiar. Na verdade, acaba sendo uma discriminação. Sim, isso já aconteceu já em alguns casos. Teve um caso que, não vou lembrar o nome da moça aqui, e ela se declarou, né, fez a autodeclaração, e na forma, quando fizeram as perguntas para ela, já na nova geração para cá, fizeram a nova pergunta para ela, e ela respondeu que ela entrou pelas cotas porque era mais fácil. E eles não olharam a questão da cor dela em si e reprovaram ela. Professor, vou fazer uma pergunta. O sujeito, ele é branco, ele é pardo, vamos colocar. E eu, por exemplo, se eu pegar muito sol, vou ficar bem moreninho. Mas se a pessoa for mais um mestiço e pegar um sol e aí bota uma camisa branca, dá o contraste, pode se declarar negro? Vai depender da comissão. E pode ser que gere constrangimento, porque uma comissão, aqui nós temos uma comissão agora que foi criada nesse ano, no campus aqui, pela primeira vez uma comissão no campus, e em outros campos também, depois tem uma comissão geral. E a pessoa pode recorrer. E essa comissão, lá no final, pode negar também. Então vai gerar um constrangimento. Nós tivemos o caso da UNB, que foi uma das primeiras universidades também, depois da Estadual do Rio de Janeiro e da Bahia, que entrou pelas cotas. Lá começaram com a ideia mais biológica em si, fenótipo, a cor, tentando traçar essa delimitação. E o que aconteceu? Teve o caso dos gêmeos univitelinos, que um foi classificado de uma cor e o outro de outra. Deu um problema, um constrangimento tão grande que o Conselho teve que tirar esse formato de classificação pelo tribunal racial deles. E sim passar um autodeclarado. E mesmo assim gera-se problema ideológico depois e outros problemas, se a pessoa participa do movimento negro ou não, né? Se a pessoa de direita ou de esquerda, qual é a opinião política da pessoa, isso pode acontecer, né? Gente, porque não tem critérios subjetivos, claro, científicos, para dizer que a pessoa pertence a pardo, qual é o limite de demarcação, né? Pardo e branco e negro e pardo. Não tem limite. Então isso daí fica no critério da pessoa, gera uma insegurança, constrangimento para todo mundo. Nós temos que acabar com as cotas raciais e manter as cotas sociais para que a gente melhore o nosso país, dê acesso ao pobre à universidade. Não importa se o pobre é branco, preto, índio, não importa. A gente tem que dar acesso às pessoas que têm mais dificuldade. Amarelos, sim. Pode ser processado. Exatamente. Professor, então, na sua opinião, esses tribunais raciais, essas comissões que o senhor denomina como tribunal racial, devem acabar? Devem acabar, sim. Deve ser uma iniciativa do novo ministro da Educação? Novo ministro da Educação, do presidente Bolsonaro, que está vindo com uma ideia diferente. Eu acho que a direita chega no poder nesse momento, num momento importante para o país, e onde que não está com medo de fazer o enfrentamento dessas questões, né? Então aqui esse é um assunto difícil
que a maioria das pessoas que fazem parte da gestão, como eu, sou diretor do Instituto, faço parte da gestão que depende de votos de professores para se eleger, né, e alunos e da comunidade, você sofre pressão. As pessoas fogem desse assunto porque depois sofrem uma pressão muito grande, né, e muitas vezes são até perseguidos. Eu converso com muitos outros professores aqui no campus, né, nós somos uma quantidade de mais de 300 professores, alunos, que são contra as cotas raciais, mas não têm coragem de falar isso em público. Por quê? Com medo de retaliação e perseguição. Muito bem, professor. Mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não, acho que é só isso. Espero que o presidente, o ministro, todo o pessoal do governo tenham sensibilidade para resolver esse problema, né? E que a gente mantenha um país forte, com a educação forte, né? E que não leve em conta a cor da pele da pessoa, mas sim se a pessoa tem competência e também os critérios de renda, né? Que tem dificuldade para ter acesso à universidade. A gente tem um país mais justo e um país sem racismo, principalmente sem racismo institucional, por lei. Muito bem. Essa aí é a participação do professor Rosevaldo de Oliveira, e fica aí o nosso debate, a abertura dessa discussão. Tribunais raciais nas universidades. Você é a favor? Você é contra? Divulgue o nosso vídeo, marreta neles, sem medo, a verdade sem limites.